convido a igreja a orar. Oremos. Pai querido, Deus amado, nesta noite, Senhor, te damos graças por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa, Senhor. Agora, Senhor, em especial, eu te entrego, Senhor, a vida do Teu servo Márcio em Tuas mãos, Senhor. Usa ele poderosamente, Senhor. Usa ele conforme a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, Deus, que Tu possa, Senhor, conceder sabedoria ao Teu servo, Senhor, para falar conosco nesta noite, Senhor. Usa ele como instrumento, Senhor. Que os nossos corações, Senhor, estejam inclinados para a Tua palavra, Senhor. E que, Senhor, essa palavra possa ser impactante nas nossas vidas nesta noite, Pai. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade. Aleluia, graças ao nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo, igreja. Amém. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Que noite gloriosa, hein? Pastor Romualdo, eu estou sentindo graça de Deus nessa noite aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a graça do Senhor tomar a nossa vida nessa noite. E eu estou muito feliz com essa oportunidade, pastor Romualdo, irmãos, mesa, igreja. Que momento maravilhoso, que momento mágico, momento que a gente tem a oportunidade de compartilhar a palavra desse Jesus. A única palavra, eu sempre digo, a única palavra que salva, cura e liberta, não tem outra, né? E é interessante que, mais uma vez, vivemos aí, hoje aqui, eu estava ali, um monte de gente mandando mensagem, eu falei, Jesus, está repreendido, saber de mensagem não, a mensagem agora é a mensagem que vem do alto, a mensagem agora é a mensagem que vem do céu. E a gente passou uma semana, né, ausente aqui da igreja, fizemos uma viagem, e foi uma bênção, irmão, sabe, Deus foi com a gente, o Senhor voltou com a gente lá, foi uma estadia tremenda, sabe, foi um mover de Deus, assim, algo grandioso. A gente está muito, claro que a gente sente a saudade, né, aquela saudade, confesso os irmãos, né, e eu falei com o Senhor, eu não estou indo lá pregar hoje não, estou indo lá adorar o teu nome junto com meus irmãos, porque eu gosto disso, do abraço, desse sorriso. Eu até falei com o pastor Romualdo, pô, esse culto de quarta-feira, ele é diferente, né, ele é um culto gostoso, né. Aí por isso que o pastor Romualdo é poderoso desse jeito, né? Está aqui há 2 décadas aqui, com esse culto. Enfim, né? Essa igreja é tremenda, é muito maravilhoso. E durante a viagem, eu falava com o Senhor, Senhor, o que eu vou compartilhar com a tua casa? O que tu tens para a tua casa no dia 10 de junho? E é tremendo porque eu sempre gosto de trazer uma palavra, irmãos, que tem a ver com o meu momento, sabe? Com aquilo que eu estou vivendo naquele momento, com aquilo que eu sinto que Deus precisa falar ao meu coração. E nessa viagem aconteceu uma coisa muito interessante, porque nós viajamos com uma família, né, que a gente tem uma interação muito grande, e a irmã, né, a pessoa, a mulher, né, dessa família, ela frequentou a nossa célula durante bastante tempo, né, Adriana? E eu me lembro, se batizou na igreja, né, naquele tempo também, e foi uma bênção, foi tremendo. Hoje eles moram em Teresópolis, mas a gente tem uma interação muito legal. E o esposo dela era uma pessoa que sempre falava, sabe, irmã Débora, de Jesus para ele. A gente corria junto lá no bairro, né, aquela coisa toda. Eu sempre falava de Jesus para ele, e ele sempre ali um pouco resistente e tudo mais. E eles foram morar em Teresópolis, mas a gente continuou falando de Jesus, e eu dei uma Bíblia. Deus me tocou no meu coração, e falou, dá uma Bíblia de presente para ele. E a gente deu uma Bíblia de presente para ele, e ele começou a ler, aquele fervor, começou a ler. E nessa viagem a gente começou a conversar, e eu perguntei para ele, falei, Yuri, e ele falou que já estava lendo, já estava inclusive terminando um dos livros da Bíblia, e ele estava muito alegre, sabe, feliz, e ali eu comecei a instigar ele, para ele falar da palavra. Foi a estratégia ali que Deus me deu. Ele falou que já estava terminando de ler um livro, e ele falou assim, eu perguntei para ele, vem cá, Yuri, qual o que mais nesse livro que você leu, o que mais falou ao teu coração? O que mais te chamou a atenção? E ele falou de um personagem bíblico. E eu olhando para ele, o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, eu falei, rapaz, é isso aí. Olha aí, Deus está trazendo a palavra. Deus está trazendo a mensagem. Eu falei, Senhor, mas o que isso tem a ver com o meu momento? E o Espírito Santo de Deus começou, Roseli, a ministrar no meu coração.
Olha como você está precisando disso. Olha como é que você está precisando disso. E eu estou muito feliz com o Yuri, porque cada vez mais ele se volta, sabe, a ler a palavra. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim para mim: olha só, tá vendo? Isso aqui, ó, essa passagem aqui, para eu entender, eu tive que ler 3 vezes. Eu falei: Jesus, que maravilha, que bênção. A semente, meu irmão, que você lança no coração de alguém, pode ter certeza, ela vai frutificar. Ela vai frutificar, ela sempre frutifica. Aleluia. Por isso que a gente jamais pode parar de falar do amor desse Jesus. Sabe, isso é que é maravilhoso. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra do Senhor. E é interessante que esse personagem bíblico, eu vou ver se os irmãos descobrem que personagem é esse. Vamos ver como é que esse povo está afiado. Esse personagem bíblico, ele é conhecido por ter uma fé, sabe, uma confiança em Deus assim incondicional, uma fé assim inabalável, sabe? Esse personagem bíblico, quem? Jó? Não é Jó, não é Jó. Abraão. Esse personagem bíblico, ele é conhecido também porque ele tinha o hábito de quê? De elevar altares de adoração ao Senhor. Abraão, não é? Esse personagem bíblico que é Abraão, ele é um personagem que ele nunca disse não para Deus. Olha só que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Mas eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis 15, 5 e depois Gênesis 18, 14. Já está lá? Gênesis, capítulo 15, versículo 5, está lá, ó. Vamos ler em nome de Jesus aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Que lá tá. Então, diz assim a palavra do Senhor, então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Olha que coisa tremenda. Agora o 15, 5. Isso, agora então o 18. Vamos lá, o 18, 14. Capítulo 18, versículo 14 de Gênesis, assim. Diz assim, ó. Haveria, só a primeira parte, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Olha só que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Essas são as 2 passagens que o Senhor mais falou no meu coração. Alguém aqui falou que Abraão é considerado, se a gente pudesse caracterizar a vida desse personagem bíblico, certamente ele é conhecido como o pai da fé. Sem dúvida alguma que Abraão, qualquer pessoa que falar quem é o personagem bíblico que é considerado o pai da fé, certamente todo mundo vai acertar, porque Abraão, ele tem esse título, né? Ele ostenta esse título. E se alguém te perguntasse assim, por que Abraão, ele é considerado o pai da fé? O que você responderia? Certamente, muitos de nós, se alguém perguntasse a queima-roupa assim, por que Abraão é considerado o pai da fé? Certamente que a gente responderia que Abraão, ele recebe um chamado de Deus, né? Sai da tua terra, da tua parentela, né? E vai para uma terra distante, longínqua, que eu farei de ti uma grande nação. E Abraão, ele faz o quê? Ele aceita esse desafio, ele aceita esse confronto e vai. Certamente alguém responderia isso com a fé, por essa fé, essa confiança em Deus, de sair da sua casa, da sua parentela, ir para um lugar distante. De repente também a gente poderia responder que Abraão, ele é considerado o pai da fé, porque ele ofertou o maior sacrifício, talvez, que o ser humano pode ofertar, lá no Monte Moriá. Ele entrega o seu próprio filho para ser o quê? Sacrificado. E ele fala uma coisa assim que é tremenda, ele fala assim: o Senhor proverá. Né? Certamente, se alguém perguntasse para você por que Abraão ele é considerado o pai da fé, você diria, porque Abraão é aquele que ostentou uma fé incondicional no Senhor. Não é? Então nós teríamos certamente muitas respostas, e todas essas respostas, elas são verdadeiras, porque todas essas respostas, elas revelam, e são fatos incontestáveis,
que estão na palavra do Senhor. Mas Deus tem falado mais ao meu coração, porque Deus tem falado assim: meu filho, Abraão também é o pai da fé, por outras razões. Eu gostaria exatamente de mergulhar com você nisso nessa noite, porque tudo isso que eu acabei de falar está latente, né? Está visível na palavra de Deus, mas existem outras razões que a gente, de certa forma, a gente só consegue compreender quando a gente faz um mergulho mais profundo na palavra de Deus, e principalmente quando a gente olha a palavra do Senhor de uma forma mais abrangente. E eu até anotei aqui essa palavra, eu confesso para os irmãos que ela me empolgou assim muito. Se a gente também pudesse responder essa pergunta: por que Abraão é o pai da fé? Porque Deus usa a vida de Abraão de uma forma assim muito especial, muito específica, muito tremenda. A gente poderia dizer que Abraão é o pai da fé porque Deus, ele de certa forma, ele inicia a construção da redenção do homem através da história de Abraão. Olha só que coisa tremenda. Porque quando a gente olha, até então, Deus está virado com a humanidade, né? Mas Deus, ele olha para a vida de Abraão, ele encontra alguém justo, e Deus inicia a construção da nossa redenção através da história de fé de Abraão. Também a gente poderia dizer que Abraão, ele é o pai da fé, que Deus, ele usa a vida de Abraão para nos ensinar sobre fé de uma forma assim muito, muito especial, porque Deus, ele nos traz um modelo de fé, como se Deus, ele dissesse para a gente: olha para a vida de Abraão, e você vai enxergar alguém, né, que teve uma confiança inabalável do início da sua jornada até o término dela. Então Abraão, em todo o tempo, em todo o seu ciclo, em toda a sua trajetória, ele teve atitude de fé e não recuou, ele teve uma fé incondicional. Então, quando nós olhamos a vida de Abraão, a gente vê alguém que teve certamente o quê? Uma trajetória de fé do início ao fim. E Deus, ele está nos ensinando, é como se Deus tivesse criado um modelo para nós. Olha como é que a vida desse homem, ele tem uma fé e uma confiança inabalável. Mas a gente poderia dizer também que Abraão é o pai da fé, e aqui que eu acho tremendo, é que Deus, ele começa a fazer uma coisa muito interessante, que é nos ensinar, que é comparar a fé com uma semente. E isso é maravilhoso, né? A fé começa a ser entendida na prática como uma semente. Olha só que coisa tremenda. Assim como uma semente, ela germina e ela cresce e ela se transforma numa árvore com frutos, né, com uma folha vistosas e frutos saborosos. Quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente também enxerga isso, porque Abraão, ele tem uma trajetória crescente de fé, e culmina exatamente lá no Monte Moriá, quando ele entrega o seu próprio filho como sacrifício. Isso é uma demonstração que máxima, vamos dizer assim, de fé, de entrega, de confiança no Senhor. Então, quando a gente olha a vida de Abraão, a gente enxerga exatamente isso, uma trajetória crescente de fé e de confiança no Senhor. Isso nos ensina algo tremendo e maravilhoso. Deus espera que a nossa vida seja assim, irmão, uma trajetória crescente de fé. Deus espera que a nossa vida não seja uma vida espiritual estagnada, mas Deus espera que as últimas coisas que Deus tem a fazer na nossa vida sejam maiores que as primeiras. Deus espera que com o passar da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa caminhada, a gente tenha a capacidade de confiar mais nele, de se entregar mais na obra dele. É isso que Deus espera de nós, uma trajetória crescente de fé. Tem uma canção que diz que, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Aleluia. Que a nossa vida, irmão, ela venha romper em fé. E eu quero te perguntar nessa noite, como é que está a nossa vida? Será que a gente olha para a nossa vida e fala: o Senhor, ele fez no passado, mas agora, né, eu já estou satisfeito com o que ele fez. Agora parece que as coisas mudaram. Como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? A gente tem uma fé, a nossa fé, ela se desenvolveu, ela evoluiu, ou ela está estagnada? O Senhor curava, o Senhor curou, mas hoje, né, sabe como é que é? As coisas mudaram. Deus operou, mas sabe como é que é, né? Hoje as coisas mudaram. Muitas vezes nós achamos que Deus, ele não opera mais,
que Deus ele não cura mais, que Deus ele não transforma mais, que Deus ele não provê mais. Mas nessa noite, o Senhor nos trouxe nessa noite aqui, para nos dizer que Ele espera de nós uma vida de fé crescente, uma trajetória de fé crescente. Vira para o teu irmão e fala assim nessa noite, ó, Deus espera que a tua fé seja crescente. Deus espera que você venha romper em fé em todo o tempo. Aleluia! Graças ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! E é interessante também, quando a gente olha para a vida desse homem, a vida de Abraão é uma vida instigante, assim, no sentido de que eu entendo que ela é muito interessante, que ela nos marca de uma forma assim, muito maravilhosa. Porque quando a gente olha a vida de Abraão, pensa comigo, Abraão não foi um homem que Deus operou grandes milagres através da vida dele. Já perceberam isso? Quando a gente olha para a vida de Abraão e a gente compara com outros personagens bíblicos, a gente vai ver que teve personagens bíblicos, como, por exemplo, Eliseu, fez o machado flutuar, não é? Como Elias, né? Que Deus usou ele de forma tremenda para colocar a cabo aos profetas de Baal, aos profetas de Asterode. Né? Quando a gente olha outros personagens bíblicos, a gente vai ver que não foi como Daniel, né, que Deus o livrou da cova. Deus não operou através de Abraão o que operou na vida de Moisés, abriu o mar vermelho. Quando a gente olha para a vida de Abraão, e não sei se os irmãos conseguem me entender, a gente não vê grandes demonstrações de milagres, de sinais, de prodígios. Quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente vai ver que é uma vida espiritualmente, a gente poderia dizer até que até simples, não é? Aleluia. A vida de Abraão não foi como a vida de Paulo, por exemplo, que lá em Atos diz claramente, né, que Deus, através de Paulo, operava milagres extraordinários, né, de sorte que os lenços e aventais eram tirados dele, levados aos enfermos, e estes eram curados. Quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente não enxerga isso. E isso nos diz muito, irmão. Nos diz muito, sabe por quê? Porque, às vezes, o que acontece é que a fé, ela opera milagres. Mas a vida de Abraão, o que a gente vê é que a vida dele era o próprio milagre. A vida de Abraão era um milagre vivo. A vida de Abraão era um milagre vivo. E isso é tremendo. Porque muitas vezes, o inimigo, ele sopra na nossa mente, e ele diz assim, tá vendo? Você ora tanto, você jejua tanto, você vai tanto para a igreja, e o teu milagre não vem. Mas a gente clama o sangue de Jesus, esbofeteia ele. Sabe de que forma? O milagre pode não ter chegado, mas a minha vida em Cristo Jesus já é um milagre. Sabe por quê? Porque aquele que tem uma vida de obediência diante do Senhor é um milagre vivo, a sua vida é um milagre vivo. E é o maior milagre que você pode ter. É a maior demonstração de milagre e de poder de Deus, é quando uma vida é uma vida de obediência, e é isso nós encontramos em Abraão, uma vida de obediência. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, que a nossa vida seja uma vida de obediência, irmão, porque esse é o maior milagre que pode ter. Esse é o maior milagre de Deus para a nossa vida, que a nossa vida seja um milagre vivo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu não entendo muito de fé. Confesso para os irmãos que a cada dia eu tenho estudado mais sobre fé, sobre confiar no Senhor. Eu estou aqui para aprender exatamente isso com os irmãos, sobre fé, sobre confiar nesse Deus. Mas a palavra de Deus diz que, Jesus ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lá em 1 João 5,4, vai dizer, João fala claramente que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Abraão é um modelo de fé, e nós precisamos entender sobre fé. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite, meu irmão. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite, a minha atenção, a nossa atenção. Nós precisamos caminhar de fé em fé.
Nós precisamos entender que as nossas últimas obras precisam ser maiores do que as primeiras. Nós não podemos levar uma vida espiritual estagnada. O Deus que operou no passado, Ele opera no presente e vai continuar operando no futuro, para a honra e glória do nome dEle. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças ao nome desse Deus maravilhoso. Outro ponto dessa passagem, outro ponto da vida de Abraão, que Deus falou muito forte ao meu coração, fala exatamente sobre esse chamado que Deus, sobre esse desafio, irmão, que Deus, Ele apresenta a Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela, que eu te levarei para um lugar desconhecido e farei de ti uma grande nação. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque o nosso Deus, eu fico imaginando, quem seria Abraão se não tivesse aceitado o chamado? Certamente ninguém conheceria Abraão, quem foi, não é? Mas Deus fez dele pai de multidões. E fez dele pai de multidões porque ele aceitou o desafio. Ele precisou sair da terra do Ur dos Caldeus, né, que era onde ele morava, com 75 anos. Que desafio! Mas ele foi. E isso traz uma lição tremenda para a nossa vida. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e aceitou o desafio de Deus. Eu quero perguntar para você e para mim nessa noite, de onde é que a gente precisa sair? De onde é que a gente precisa sair para que Deus manifeste na nossa vida tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele quer? Porque muitas vezes, irmãos, nós vivemos uma vida de conforto. Nós não queremos o confronto. Sabe aquela pessoa que diz, não, eu faço se for do meu jeito. Se for do meu jeito, se for da minha maneira, eu topo esse desafio. Senão, não me interessa. Eu não quero. Mas com Deus não é assim. Com o Senhor não é assim. É do jeito dEle. Já pensou se Abraão virasse para Deus e falava assim, Deus, eu vou, mas diz aí a cidade, tem já uma casa lá esperando? Não, vai. Só vai. E é interessante que Abraão não importava para onde ele ia. O que importava é que ele tinha a presença. Ele sabia que a presença do Pai ia com ele. Aleluia. Graça. Eu quero perguntar novamente para você, de onde você precisa sair para que Deus manifeste na sua vida tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele deseja. Às vezes é um familiar teu que está esperando de você isso, que está esperando um novo compromisso, que está esperando de você um novo testemunho de vida, de coragem, de verdade. Aleluia. Eu quero dizer para você que essa história de Abraão, ela trabalha muito bem a ideia de conforto e confronto. Pessoal que paga curso de PNL, né? Curso de trabalho lá de emocional, inteligência emocional, tem uma frase que eles utilizam lá, que eles falam assim, o teu conforto, é uma frase forte, né? O teu conforto é o teu suicídio. Já ouviu falar dessa frase? Porque o conforto, já escutou, né? A irmã ali já escutou, o teu conforto é o teu suicídio, porque o conforto, sabe o que o conforto faz com a gente, muitas vezes? Nos leva à estagnação. A pessoa que está confortável profissionalmente, o que ela faz? Aliás, o que ela não faz? Não preciso mais estudar, não preciso mais fazer curso, eu não preciso mais me aprimorar, não é assim? Conforto no relacionamento conjugal, não preciso mais regar o jardim, não preciso mais tratar com carinho, não preciso mais fazer aquela viagem dos sonhos, eu não preciso mais fazer, não é? E a gente vai levando a vida, vai naquela mesmice, não é? A gente precisa entender que Deus, Ele trabalha no desafio, meu irmão. Deus, Ele trabalha no confronto. Porque o confronto de Deus na nossa vida produz, sabe o quê? Crescimento. Quando Deus, Ele te confronta, quando Deus, Ele me chama para um desafio, Ele está dizendo, Márcio, eu quero que você cresça. Eu preciso que você cresça. Abraão experimentou o crescimento e foi pai de multidões, sabe por quê? Porque ele aceitou o desafio proposto pelo Senhor. E qual é o desafio que Deus tem feito para você nesse tempo?
Qual o desafio que talvez Deus tenha feito a você e você tenha recuado? Talvez seja o teu chamado, o teu ministério. Talvez o teu ministério você deixou de lado. Talvez o teu ministério você não tenha mais o fervor de antes. Talvez você tenha sucumbido diante das circunstâncias. Todo mundo faz desse jeito. Por que eu vou mudar? Mas Deus está nos chamando, irmão, nessa noite, para que a gente aceite o desafio de fazer com excelência, o desafio de fazer o melhor, o desafio de entregar a melhor adoração, a melhor oferta. O Senhor está nos chamando nessa noite para esse desafio, para esse confronto, porque o confronto, ele traz crescimento. Aleluia. Fazer, meu irmão, é melhor do que saber. Eu fico imaginando aqui, eu vou trazer aqui um exemplo. Imagine se a nossa missionária Débora, se a nossa pastora Fabiola, elas só ficassem pensando, né, no louvor. Né? Vou ficar pensando no louvor, vou ficar pensando nas canções. Não, vou pegar o microfone e vou cantar. Vou louvar, vou adorar esse Deus. Nós precisamos fazer, irmão. Nós precisamos aceitar o desafio proposto pelo Senhor. Quantos aqui nessa noite querem ser como Abraão? No sentido de que não dizer não para o Senhor, mas estar sempre pronto. A palavra de Deus diz que está sempre pronto a responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. Quem são aqueles? E Deus me tocou de forma assim muito clara nessa noite. Meu filho, eu vou trazer uma unção fresca, uma unção nova para aqueles que querem e aceitam o desafio, para aqueles que querem aceitar o confronto, para aqueles que iniciam e não esmorecem, para aqueles que começam e não importa, que vão até o final. Porque muitas vezes a nossa vida é assim, a gente começa e vai parando tudo pelo meio do caminho, para a faculdade, para o curso de inglês, e vai parando, para a pós-graduação, inicia e para também. Mas Deus não quer isso de nós, irmãos. Muitas vezes, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Muitas vezes nós oramos, jejuamos, mas muitas vezes nosso problema não é espiritual, irmão. Porque as janelas do céu já foram abertas. Muitas vezes a nossa questão é emocional. Sabe, aquela dificuldade de romper, aquela dificuldade de aceitar o confronto, o desafio proposto pelo Senhor na nossa vida. Abraão aceitou o desafio e é por isso que ele foi conhecido como o pai de multidões. E olha que coisa tremenda e olha que coisa maravilhosa. Abraão é conhecido tanto no cristianismo, quanto no judaísmo, quanto no islamismo. As três maiores religiões do mundo, Abraão, ele é alguém reconhecido. Olha só que coisa fantástica. Aleluia. Glórias ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. E o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, já fechando essa palavra, é que Deus manda Abraão olhar para as estrelas. Irmão, quem tem promessa de Deus não anda de cabeça baixa. Quem tem promessa de Deus não anda cabisbaixo, irmão. Quem tem promessa de Deus olha para o alto, porque sabe que é do alto que vem o socorro. Porque sabe que do alto é que vem a provisão. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E Abraão estava numa situação em que ele estava falando: Senhor, mas parece que vai ser o meu criado aqui, o meu mordomo, que vai ser o meu herdeiro. Não é? Não estava contendendo com Deus, não estava lá falando com o Senhor. E Deus fala para ele: Abraão, Abraão, você não tem ideia do que eu vou fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai ser pai de uma pessoa, não. Você não vai ser pai de Isaac, não. Você vai ser pai de multidões. Conta as estrelas. Conta as estrelas. Vê se tu pode contar as estrelas. É isso, irmão. Muitas vezes, a nossa visão míope, pequena,
leva a gente a viver nesse ambiente, nessa atmosfera de dor, muitas vezes de dor, de pesar, de falta. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer, meu filho, consegue contar as estrelas? Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão, você não vai ficar desamparado. Ninguém na tua casa, eu sei que tem muita gente aqui que tem orado pelo seu familiar. E muitas vezes você olha o quadro e fala, essa pessoa parece que nunca vai aceitar Jesus. Essa pessoa parece que nunca vai se curvar diante do Senhor. Parece que a minha luta é uma luta vã e glória. Eu sei que tem muita gente que pensa isso aqui, mas Deus me trouxe nessa noite, trouxe aqui nessa noite também, para te dizer, meu irmão, você não vai ficar desamparado. Eu só preciso da tua obediência, aleluia, aleluia. A palavra de Deus é muito clara, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus não vai te deixar desamparado, irmão. Deus não vai te abandonar no caminho, não. Esse Deus, Ele é fiel. Assim como Ele foi fiel com Abraão, Ele vai ser fiel contigo, porque Ele não faz acepção de pessoas. E o que Ele diz para mim e para você nessa noite é só uma coisa. Assim como Abraão, ele foi obediente, e nós somos chamados à obediência pela fé. Sê tu obediente também. Que no tempo certo, no tempo de Deus, a bênção vai chegar nas tuas mãos. A vitória do Senhor vai chegar nas tuas mãos. Você não vai ficar sozinho, você não vai ficar desamparado. A graça de Deus, a provisão de Deus vai chegar nas tuas mãos. Aquilo que você tem colocado diante de Deus vai se concretizar, irmão. Porque esse Deus é fiel. A palavra dele é fiel. Aleluia. E assim como ele foi fiel com Abraão em todo tempo, em todo momento, ele será fiel contigo. Ele será fiel comigo, porque a palavra dele não pode mentir. A palavra de Deus é muito clara, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passa. Aleluia. Ele é fiel em todos os seus caminhos, irmão. Ele é fiel, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, e operando ele, quem impedirá? Aleluia. As horas, meus irmãos, se avançam. Eu gostaria de orar nesse momento, por aqueles, só por aqueles. Abraão foi chamado pelo Senhor, ele tinha 75 anos. Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. Não é o que diz o texto? Mas eu quero orar nessa noite apenas por aqueles que estão dispostos. Porque não adianta, meu. Não adianta eu orar por você, e você amanhã, na primeira situação, na primeira circunstância adversa, você desistir da batalha, você desistir da caminhada, você desistir daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu vou orar por aqueles que realmente querem dar um brado nessa noite. Chega de desistir, chega de desistência. Por aqueles que estão dispostos a aceitar o desafio proposto pelo Senhor. Aqueles que não têm medo do confronto, porque Deus ele te confronta, porque Deus ele quer confrontar esse mundo através da nossa vida. Deus quer que você esteja num lugar, não importa se é área profissional, não importa onde seja, Deus quer pessoas que mantêm a integridade, a obediência, a fidelidade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Porque é isso que confronta esse mundo, é isso que confronta as pessoas lá fora. Porque as pessoas olham, caramba, ele mantém integridade, ele mantém a verdade, mesmo numa situação tão difícil como essa. E eu quero orar nesse momento por essas pessoas. Se Deus tocou o teu coração, se você, a partir desse dia, você estabelece uma aliança com o Senhor, de não desistir de nada que você começar. Se o pastor te chamou para algo na igreja, eu vou fazer. E eu não vou desistir. Eu não vou abandonar isso que Deus colocou nas minhas mãos no meio do caminho. Eu não vou fazer isso. Se Deus tocou o teu coração nessa noite, pastor Romualdo, vou estar orando. Se Deus tocou o teu coração, vem aqui à frente. Se você é aquele que, a partir de hoje, dia 10 de junho, você não vai desistir de mais nada que você começar em Deus. Não importa o que seja a faculdade, seja um curso, seja o teu ministério, aquilo que Deus te chamou a fazer, não importa, nós vamos te ungir. Agora, Deus,
Ele vai te carregar de graça e unção nessa noite. Agora, a decisão de desistir ou não é sua. Porque momentos difíceis virão. Momentos adversos virão. Mas nesse momento de adversidade, de circunstâncias desfavoráveis, é nesse momento que você vai manter a tua fé em Deus. É nesse momento que você vai clamar o nome do Senhor. E você vai falar, Senhor, tem um lado meu aqui que quer desistir. Mas eu sei que a tua unção é sobre mim. Não me deixa desistir. Não me deixa, Senhor, correr dos desafios da vida. Não me deixa, Senhor, ficar pelo caminho.